Neste vídeo eu vou demonstrar para vocês como as instruções fazem a diferença no Copilot Studio. Eu preparei aqui a instrução do agente de viagem com basicamente um template de como criar uma instrução de forma adequada. Então, no vídeo anterior, eu criei a instrução com somente uma linha e o agente retornou ali a lista dos destinos. Agora eu vou fazer algo mais robusto nas instruções e a gente vai ver a diferença. Lembrando que essas instruções que eu coloquei aqui no agente de viagem está anexado no material desse vídeo. Então vocês podem até utilizar esse template aqui de instruções para criar os seus próprios agentes. Então vocês podem usar a própria IA generativa para criar as instruções do agente de vocês. Então vamos supor que você quer criar um agente, da sua empresa. Você pode usar esse template para criar as instruções para vocês da maneira adequada. Eu vou entrar em cada item aqui das instruções para vocês verem o que é necessário para uma instrução boa. Primeiramente, o objetivo. Então aqui o objetivo é guiar os usuários na descoberta dos destinos turísticos. As diretrizes gerais, então, como vai ser o tom desse agente. Então, seja entusiasmado, acolhedor, use uma linguagem natural. Então, também tem o que não tem, tem também o que a IA não vai oferecer. Então, se não tiver informações, seja honesto. Por que isso? Porque pode ser que não tenha alguma informação e ele alucine, crie uma informação. Então é muito importante também colocar o que a IA tem que fazer e o que não tem que fazer. Então respeite o orçamento do usuário, considere as referências, tenha as capacidades desse agente, recomendações de destino. Então tudo que você perguntar para esse agente, ele vai seguir essas instruções. Então ele vai ter o tom acolhedor, ele não vai colocar informações que não deveria. Tem as capacidades, o que ele realmente vai fazer, recomendação de destino, informações de atração, planejamento de roteiro, informações climáticas. E tem o fluxo de trabalho, como esse agente ele vai se comportar quando o usuário pedir um determinado roteiro de viagem. Primeiro, ele vai entender a necessidade do usuário, então ele vai fazer essa série de perguntas aqui primeiro. Ou então, Bernardo, o agente ele vai seguir pela instrução uma série de passos até ele conseguir te ajudar o usuário? Sim, isso mesmo. Através da instrução você pode ter um conjunto de passos que o agente vai seguir. Então, entender a necessidade do usuário. Então, quando você fala quero um determinado roteiro, ele vai perguntar qual o tipo de experiência você está buscando, qual a proximidade, e após isso ele vai recomendar. Quando o usuário ele falar, olha, eu quero isso, ele vai recomendar as informações, vai auxiliar nas reservas e vai encerrar. E aqui temos também os exemplos de como essa interação vai ocorrer. Isso aqui é importante para a instrução saber como ela deve se comportar, como ela deve falar, como ela deve se comportar quando receber uma pergunta. Então, vamos testar essa instrução e vocês vão ver como a instrução ela faz diferença. Então, vou colocar aqui: oi, quero um roteiro de viagem. Então, veja que ele leu a instrução e entrou aqui no primeiro passo, na etapa 1, entender a necessidade do usuário. Ele perguntou exatamente qual tipo de experiência você está buscando, qual a proximidade do orçamento, quando você pretende viajar. Então ele entrou no step 1, que é o que realmente quero. Então ele respeitou a minha instrução. Então eu vou colocar aqui o que eu quero, qual o tipo de experiência.
Então, no caso aqui, eu estou procurando aventura. Meu orçamento é R$ 100. Eu pretendo viajar em janeiro. Quantos dias eu tenho disponível? 10 dias. Estou viajando sozinho, sim. Tem alguma preferência específica? Vou colocar praia. Então, com base nessa resposta do entendimento do usuário, o que vai acontecer? A IA vai vir para o passo 2. Então, a IA ela vai ler todo o histórico, eu quero um roteiro de viagem, ela vai ver o que ela perguntou, o que eu respondi e já vai sugerir aqui o roteiro. Então, ela deu aqui, muito obrigado pelas informações. Que vem para o passo 2, fornecer recomendações, buscar o destino na base de conhecimento e sugerir 2 ou 3 principais opções com breve descrição, pontos fortes de cada uma. Então, vamos entender aqui o que ele colocou. Muito obrigado, agora vou montar um roteiro. E com esse orçamento, ideal é buscar praias da sua cidade, onde o custo... E começou a colocar aqui, Praia do Sono, botou aqui o roteiro, porque aqui tem roteiro, buscar na ferramenta, e esse buscar na ferramenta de atrações não tem o planejamento do roteiro, informações climáticas, recomendações gastronômicas. Então, aqui no final ele pergunta se o usuário estiver satisfeito, pergunta se precisa algo a mais. Então, ele seguiu o que a gente colocou na instrução. Então, para vocês verem como a instrução é importante. Aqui, essa instrução, ela vai ser cada vez mais itens. Por quê? Dando um spoiler, na instrução você consegue adicionar tópicos, agentes, e você pode referenciar o conhecimento, a base de conhecimento aqui. Você pode adicionar tools, que eu vou falar mais à frente. Então, você pode pedir para ela enviar um e-mail daqui. Através da instrução, a gente vai ver tudo isso. Isso é só o início. Esse exemplo foi um exemplo só simples para vocês entenderem o poder das instruções. Obrigado e até a próxima aula.